5 investimentos que 95% dos clientes que chegam aqui na Musa Capital tem no portfólio e que a gente não recomenda de jeito nenhum. Que provavelmente esses produtos foram inseridos por desconhecimento ou por conflito de interesses de um assessor ou gerente bancário. Um produto que tem em todas as carteiras, basicamente, que chegam aqui na Musa Capital são os títulos públicos com vencimento em longo prazo. Títulos públicos com vencimento em 2045, 2055. Primeira razão pela qual você não deveria ter esse título no seu portfólio: incerteza em relação ao Brasil. O Brasil é um país emergente. Apesar de eu ser uma pessoa super patriota, não tem como a gente confiar em longo prazo na sustentabilidade eventual da nossa democracia, não tem como a gente confiar no longo prazo em relação às contas públicas, principalmente de governos que gastam mais do que arrecadam, que aumentam o endividamento do país e que a gente vê que na prática não gera um crescimento econômico da mesma forma. Portanto, existe um risco sim de no longo prazo termos um calote nos títulos públicos, tal como o Brasil já deu anteriormente e como a gente viu aqui na Argentina e na Venezuela. Quem comprou títulos públicos na Argentina e na Venezuela simplesmente perdeu muito recurso pela quebra do peso, pela quebra dos países e de suas economias. Então, o título público, apesar de ser um investimento extremamente conservador, ele sim apresenta riscos de calote. O tesouro pode eventualmente quebrar. E principalmente quando você aloca 20, 30 anos para frente, o seu risco ele é enorme. E o mercado precifica isso. Quando você olha essa imagem que está aparecendo aqui na tela, é um comparativo entre os títulos públicos com vencimento em 2035 e um título público com vencimento em 2045. Veja que a linha verde ela tem bem mais volatilidade, portanto, mais risco. E por isso que, basicamente, o mercado teme a se expor a esse tipo de ativo pelo fato do risco Brasil envolvido neste longo prazo. E por que geralmente o assessor gosta de te recomendar isso? Pelo conflito de interesses que existe no processo. Basicamente, os títulos públicos vendidos pelas corretoras pagam gordas comissões, principalmente esses de maior vencimento, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Se vocês olharem essa coluna da direita onde diz ROA do escritório, veja o comissionamento que um assessor ganha quando você compra um título público de longo prazo. Um 2050 paga 2%, um 2060 2,31%, um 2045 1,82%. Ou seja, é uma taxa de comissionamento bem alta. Um CDB em média vai pagar de 1 a 1,5% de comissionamento. Ou seja, o título público de vencimento longo paga até mais. E aonde que basicamente eles conseguem então tirar o retorno de um título público? Eles te tiram rentabilidade. Se você observar, tem uma coluna aqui chamada taxa mínima e taxa máxima. Quanto que o assessor pode te oferecer de rentabilidade nesse título público que ele está colocando no teu portfólio. Veja que ela pode ir, por exemplo, no 2055 de 5,49 até 5,73. Quando a gente olha lá no site do Tesouro, quanto que um título público 2055 está pagando? 5,83, ou seja, IPCA mais 5,83. Olha a imagem de novo de quanto o 2055 na corretora pode te dar no máximo. 5,73. Basicamente, se o assessor quase zerar o comissionamento dele, ele ainda assim vai te tirar 0,1% de rentabilidade por 30 anos. Ou seja, não faz sentido a compra de títulos públicos com a ajuda do assessor por esse conflito, esse comissionamento que você está pagando, no fim das contas, sem estar vendo, estava justamente prejudicando o seu retorno de longo prazo num título que você nem deveria ter. Então, esse é o primeiro tip. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para te inscrever aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo. Ativa o sininho e se inscreve para você poder ser notificado. E além disso, eu quero saber nos comentários se você tem esse tipo de título no seu portfólio e por quê. O segundo produto que você não deveria ter no seu portfólio são os COIs, Certificado de Operação Estruturada. São produtos que podem comissionar até 3, 4, 5% sobre o valor que você está investindo no assessor. E eles prometem muitas vezes uma estrutura de capital protegido, de renda variável com capital protegido, ganhe na alta e proteja na queda. A narrativa, a história por trás é muito romântica, é muito bonita, mas na prática, esse tipo de produto entrega resultado? Olha esse estudo da FGV. 9 em cada 10 COIs têm retorno esperado abaixo do que poderia ser o ganho no Tesouro Direto com o mesmo vencimento. Ou seja, a cada 10 COIs que são vendidos,
Em 9 deles, se você tivesse comprado um título público com o mesmo prazo de vencimento, você teria ganho mais dinheiro. Nesse sentido, COI é furada. Você não tem liquidez, você tem retorno ridículo, com uma narrativa muito bonita e você paga bastante comissão para o profissional que está te ajudando. Então, fique fora de COIs. Terceiro que é mamata, vários clientes chegam aqui também. Fundos C-tipados. É aquela promessa do fundo imobiliário sem a oscilação da cota, só recebendo dividendos. Não, fica tranquilo, você vai comprar aqui dentro da corretora, no mercado de balcão, você compra do emissor ou compra de outro investidor e não vai ter oscilação na cota. Você vai ter um fundo imobiliário que só vai pagar dividendos e não vai ter a oscilação. Mas peraí, e qual que é o ponto negativo disso? O ponto negativo, primeiro, é que você compra ele na cota do valor patrimonial. O que isso significa? Que você não vai conseguir ter a vantagem, basicamente, do mercado ser irracional às vezes. Em momentos de estresse, onde os investidores se desesperam e vendem os produtos, muitas vezes produtos que têm bons fundamentos, você poderia comprar um ativo bom, descontado em relação ao seu valor justo, da sua cota. E você tem uma bela oportunidade de compra, de não só ganhar dividendos, mas como comprar, por exemplo, um prédio que vale R$1 milhão por 500 mil. Quando você compra um fundo C-tipado, você não tem essa oportunidade. E ele é um ativo de baixa liquidez. Se você quiser vender esse investimento, você vai ter que vender com quedas que podem chegar até 20% ou mais. Então, fundos C-tipados, na prática, são uma ilusão de bons investimentos. Você não tem liquidez e você não consegue eventualmente comprar eles por um valor abaixo do que poderia comprar se ele estivesse sendo negociado no mercado aberto. Então, fique fora de fundos C-tipados. 4. Fundos de Private Equity, os FIPs, os fundos de investimento em participações. Qual que é o grande problema dos FIPs? Eles são fundos que basicamente você vai depositar uma quantia enorme, você não vai ter a liquidez por um prazo que geralmente é de 10 anos, e nesse processo o gestor do fundo vai pegar esse capital, vai pegar empresas não líquidas, não listadas, né, empresas que estão fora do padrão bolsa, vai investir nessas empresas, vai participar dessa gestão das empresas com foco em que elas se valorizem, cresçam, expandam a operação e até mesmo façam algum IPO e entreguem um retorno interessante. Tem muitos fundos de private equity que de fato entregam resultados legais, mas eles têm riscos. Considere que uma empresa que não está muitas vezes na bolsa pode ser uma empresa pequena e obviamente não tem dados públicos fáceis de auditar ou uma gestão mais transparente. Nesse sentido, existe risco sim de eventualmente você perder dinheiro com esse tipo de fundo. Não muito recente, uma das maiores gestoras do país de private equity, que faz um trabalho excelente, obviamente, também pode cometer erros. Olhe o Fundo da Pátria, que ano passado, basicamente, registrou um prejuízo de mais de 3.000%. Né, no sentido de quase que investidores tiveram que aportar recursos, né, os cotistas tiveram que aportar recursos para custear aquele prejuízo. E esse tipo de operação que em fundos de private equity que pode ser danosa ou prejudicial para o investidor não é uma exceção do Fundo da Pátria. O SoftBank, um dos maiores bancos de investimento do mundo, também cometeu erros. Eles fizeram investimentos em WeWork, aquela plataforma de coworking, e na própria Uber e perderam mais de 13 bilhões de dólares nesse processo. Então, cuidado com fundos de private equity, eles são ilíquidos e eles sim envolvem riscos. Então, não são essa oitava maravilha do mundo, tal como muitos assessores gostam de vender para os seus clientes. E o quinto, mas não menos importante, as carteiras automatizadas. Em tese, poderia ser algo interessante, né? Você paga uma taxa de administração, contratam meio que um robô, que vai ter, obviamente, uma curadoria ou não, e esse robô, essa curadoria, vai determinar quais ações comprar e vender. Só que não esqueça que as corretoras, basicamente, ganham dinheiro com base em transações. Qual que é o grande interesse que a corretora vai ter ou que ela vai pressionar quem faz a curadoria dessas ações? Que eles fiquem girando o portfólio, comprando e vendendo ações com foco de ganhar nessas transações de todos esses clientes. Então, quando a gente olha as carteiras automatizadas que existem à disposição, elas ficam girando muito o portfólio, algo que talvez não teria o porquê. No sentido de, você faz uma análise de valor, compra uma empresa, você vai carregar essa empresa, por que você vai ficar comprando e vendendo ações todos os meses? Então a gente não acredita nesse tipo de movimento, a gente acredita numa metodologia de Value Investing, onde você compra uma empresa boa, com uma margem de segurança,
empresa lucrativa, que tenha um endividamento controlado e bons diferenciais de mercado e que permita ela crescer a sua receita ao longo do tempo. Nesse sentido, eu não vou ficar girando o portfólio, a empresa não muda de um mês para o outro os seus fundamentos, né? Então é um processo de médio e longo prazo. E obviamente quando você compra uma ação, você faz uma análise detalhada, então não faria sentido você girar portfólio de um mês para o outro, a não ser que tenha um fator excepcional acontecendo. Nesse sentido, a carteira automatizada tem um grande conflito também. Por isso que a gente aqui na Musa não recomenda. E eu quero saber, fechando essa parte até aqui, se você tem algum desses investimentos. Se você tem ou já teve fundo certificado, se você tem ou já teve tesouros de longo prazo, se você tem ou já teve COI, se você tem ou já teve private equity, fundo de private equity, ou tem ou já teve uma carteira automatizada. Me conta aqui nos comentários. Aqui na Musa a gente é uma consultoria. Perante a CVM, a gente não pode receber qualquer tipo de comissão nos produtos e investimentos que a gente recomenda para os nossos clientes. Toda a recomendação que a gente faz, ela é isenta de conflitos de interesse. Qualquer comissionamento que possa existir vai voltar para o cliente como cashback. Nesse processo, tu quebra o conflito e basicamente ajuda o cliente naquilo que é melhor para ele e não naquilo que está pagando mais ou menos comissão. Por quê? No mercado financeiro, os piores produtos são os que dão mais comissões. Então, tu tem um grande conflito. Se você quiser uma ajuda profissional para montar o seu portfólio e ao mesmo tempo acompanhar esse portfólio sem qualquer tipo de conflito de interesse, onde a gente vai se preocupar naquilo que seja melhor para ti e nos teus objetivos, acesse o nosso site www.musacapital.com.br que um especialista vai entrar em contato para te ajudar. O link está na descrição do vídeo e vai ficar aqui na tela final também. Esse vídeo, obviamente, retrata um pouco da nossa opinião aqui e não deve ser encarado como uma recomendação de investimento. A gente só faz recomendações de investimentos customizadas a cada cliente de forma individual. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente e se você gostou e ficou até o final, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.